Salve, meu povo! Tá começando mais um episódio do Pod Uai, seu podcast com tempero mineiro, um cheiro de café e um gostinho de pão de queijo. Você é nosso convidado, puxa uma cadeira, traz seu copo, senta aí que tá começando o Pod Uai. Esse podcast tem um oferecimento de Orbe, cada conexão um mundo novo. O Estúdio 767 Crie com Impacto, que é o estúdio que a gente grava aqui no coração da Savassi, e Viçosa em Pedacinhos, esse docinho de leite que é uma delícia. O nosso papo hoje vai ser sobre uns bairros mais tradicionais da cidade de Belo Horizonte. A gente vai falar da Lagoinha, que é um antigo bairro de BH, que tem uma cultura intrínseca nele, uma boemia antiga. E eu tô com dois convidados ilustres aqui, e para puxar esse papo com essas figuras icônicas, eu tô aqui com o Felipe Tales, que é o mais novo embaixador do Copo Lagoinha, recém-empossado. E a gente, será que a gente pode falar assim, né? E ele é morador do bairro já há mais de uma década e ele é idealizador do projeto Viva Lagoinha, que a gente vai falar bastante dele, do projeto aqui. Felipe Tales, já conheço de outros carnavais, né? Beleza, cara? Vários prazer ter aqui. Grande prazer ter você aqui. Vários outros carnavais, né, Rafa? Vários outros carnavais. Obrigado pelo convite, né? Um brinde aí à Lagoinha nesse salve, dia. Salve. Um dia chuvoso, né? Dia bem bom para tomar um cafezinho no Copo Lagoinha. Bom demais. E estar aqui com vocês é bom demais. Também com o doutor Lagoinha aí, meu parceiro, meu vizinho, meu contemporâneo. E vamos conversar. Obrigado. Vambora. Esse aí já deu até um spoiler. É o Daniel Queiroga, meu outro convidado. Ele acabou de lançar o livro Nossas Ruas, Nosso Patrimônio Invisível. Dicionário toponímico. Quase que eu falei errado, da região da Lagoinha. Toponímico, desculpa. O Daniel Queiroga é professor e após 7 anos de muita pesquisa lançou esse livro. Ele é realmente uma verdadeira enciclopédia do bairro, que foi o berço da boemia de Belo Horizonte e precursor do Happy Hour. Vamos falar um pouco sobre isso também. Daniel, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Você está em férias aí viajando e abriu um tempinho na agenda para receber a gente aí. Obrigado, Rafa. Estou aqui na mini férias, mas é um prazer sempre estar podendo falar sobre Belo Horizonte, sobre Lagoinha. Acho que isso é uma coisa que move um pouco o meu trabalho. E sempre que eu puder contribuir com projetos como o seu, né, que possam divulgar e falar da nossa cidade, estou sempre à disposição e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos que vamos. Eu sou o Rafa Andrade, sou o podcast, eu que vou coordenar essa bagunça aqui hoje. E também agora eu posso dizer que eu sou quase um morador da Lagoinha, já que eu passo a maior parte do meu tempo ali trabalhando. Eu estou ali hospedado ali no Orbe Conecta, que fica ali na Antônio Carlos, um grande projeto arquitetônico maravilhoso que fica ali, onde eu, com certeza, é no mínimo a minha segunda casa. E para a gente começar essa nossa conversa aqui sobre esse tradicional bairro que eu estou aprendendo a amar, assumo, eu queria começar perguntando para vocês o início da história de cada um de vocês com a Lagoinha. Como é que começou essa história? O Felipe já adiantou para a gente que ele está lá há mais de 10 anos morador, amante agora da Lagoinha, com Viva Lagoinha. E você, Daniel, como é que começa a sua história com a Lagoinha aí? Eu gosto de brincar que minha história começa há 124 anos atrás, mais ou menos. Muito bom. Porque meu tataravô veio da Itália para trabalhar na construção de Belo Horizonte e se instalou na Lagoinha. E desde então, minha família está proliferando na Lagoinha, né? A gente nasce, cresce e depois que morre nós vamos lá para o cemitério do Bonfim, né? Vou falar assim, que eu sou das famílias assim, tradicionais da Lagoinha, você pode falar desse jeito. Muito bom. E morador de lá desde sempre? Né? Desde sempre, nascido e criado. Muito bom. Inclusive, eu nasci num hospital que ficava no bairro Lagoinha. Olha, e já não existe mais? Não existe mais, não. Não existe mais. Oh, que louco. Então, esse é lá cria mesmo. Lá na rua em Paraíba, que é a camisa do Felipe aí. E você, Felipe, como é que começou a sua história com a Lagoinha aí? Com amor, né? Com amor. Casei e a minha ex-esposa, ela tinha um salão de beleza ali na Rua Itapecerica 714 e foi o primeiro lugar que eu morei. Em 2007 que eu venho para cá, né? E é uma história, e é isso, né? Casei, vim para cá. Hoje eu já estou
no 5º endereço aqui no território, que inclusive isso ajuda, né, a gente a entender melhor o lugar e você ter também outras experiências num lugar tão diverso como é a Lagoinha, né? A gente está falando num lugar que ele você tem diversas realidades no mesmo território, né? Então eu brinco que, né, eu cheguei rolando, né, na Itapecerica, né, que significa pedra rolante, Rolling Stones, né, os amantes do rock aí. Depois eu fui diamante, né, Diamantina, Caxambu, que eu tô aprendendo aqui, ó, eu já tô no livro, já tô na metade aí, ó. Eu tô inclusive eu tô na Rua Itabira, né, que é isso, que fala que é montanha alta aqui no livro, mas pedra levantada também, e agora eu tô comendador, né, comendador Nome Salomão. Muito bom. E é isso, essa coisa de circular mesmo e tal, num lugar, enfim, fantástico. E como você já adiantou aí, você mostrou um livro que é um livro até bem extenso, né? São mais de 400 páginas. Vamos antecipar um pouco essa conversa do livro. Daniel, você conta pra gente como é que surgiu a história. Esse livro, na verdade, ele é um livro histórico, né? Ele não é ficção, não é nada. Você fez uma enciclopédia aí. Eu acho que eu fiz um registro da Lagoinha entre 1705 e 2021. Caramba! Porque assim, o livro eu faço um pouco da evolução da história da Lagoinha, né? Mas num sentido de contexto de desenvolvimento urbano, né? E depois eu faço um dicionário que eu mostro as 308 logradouros que existiram e que existem na Lagoinha, né? Que alguns foram destruídos aí pela construção do complexo viário, pela duplicação do Sanucar. Então, assim, é um mapa mesmo, um guia, para você entender o desenvolvimento da Lagoinha e como que ela se insere na cidade, né? Interessante que, assim, além de eu falar do desenvolvimento de cada rua, de cada praça, beco, avenida, travessa, passarela, viaduto, túnel, né, que tem no território, eu também falo um pouco do significado da rua, por isso que é o nome toponímico, né, que é a parte da linguística que estuda o significado dos nomes dos lugares. E aí, no estudo de buscar entender o significado de cada rua, eu descobri que a região da Lagoinha homenageia todo o processo de construção de Belo Horizonte. Assim, esses logradouros, né, vão contar desde o dia que se decidiu tirar a capital de Ouro Preto até a inauguração da cidade. Assim, igual o Felipe falou, assim, né, na Itapecerica, as ruas que rolam, né, a Lagoinha tem uma importância fundamental, assim, no desenvolvimento de Belo Horizonte, porque além das ruas homenagearem o processo de mudança da capital, a Lagoinha contribuiu efetivamente para a construção da cidade, né? Você tinha muitas olarias no território, e sem contar as pedreiras também, né? As pedreiras Prado Lopes, que na época se chamava Pedreira da Aviação, e a pedreira da Lagoinha, que hoje ela fica ali onde é o campo do Pitangui, na Rua Itabira, delas foram tiradas as pedras que construíram as casas, ruas, pavimentaram as ruas, calçadas da cidade. Então, assim, e sem contar que depois que a cidade é inaugurada, ela vai receber grande parte dos imigrantes que estavam mal alojados em favelas, cafus, dentro da Avenida do Contorno, muitos deles vão morar na Lagoinha, e acho que essa diversidade de várias nacionalidades, credos, raças, né, faz com que a Lagoinha seja tão diversa e tão efervescente, né, porque foi na Lagoinha que vai surgir o samba, em Belo Horizonte, vai surgir o carnaval, o primeiro bloco de carnaval, a primeira escola de samba, foi a boemia da cidade, foi a prostituição da cidade, foi a zona industrial da cidade, é um dos cemitérios da cidade, né? Assim, então a Lagoinha contribui com tudo. Eu gosto de falar que ela é muito amorosa, porque ela acolhe tudo e todos. Ela não tem preconceito com ninguém, inclusive hoje a gente acolhe pessoas em situação de rua, né? Então, assim, muitas pessoas ficam aí indignadas com a situação, mas é uma situação que a gente tem que ter cuidado também, né? A Lagoinha, ela acolhe. E tudo que o Felipe estamos fazendo nessa caminhada aí de 10 anos ou mais que a gente está nessa caminhada, cada um do seu trabalho, mas assim, para mostrar para a cidade
que a Lagoinha tem um lado positivo, que esse lado positivo tem que ser abraçado, e que a partir de tudo de bom que a Lagoinha tem, é que a gente pode recuperar os pontos que não estão tão bons assim, né? Se a gente fala em revitalizar a Lagoinha, né, eu acho assim, se eu tivesse que revitalizar, eu e o Felipe não estaríamos aqui, né? Esse livro não existiria. Ela precisa ser requalificada em alguns pontos, para a gente poder extrair o máximo do potencial que ela tem, né, dessa economia criativa que já é pulsante, a gente extrair o máximo, né, e para que ela se devolver à Lagoinha, a relação que a Lagoinha tinha com a cidade, vamos falar nos primeiros 80 anos de vida de Belo Horizonte, a Lagoinha tinha uma relação muito próxima, que hoje, nos últimos 40 anos, ela tem sido distanciada, e esse período de distanciamento coincide justamente com a criação do complexo viário, né? Que ele é um elemento segregador do território e contribui para uma discriminação, não sei se essa seria a palavra, mas contribui para, inclusive, esse processo de degradação urbana que a gente percebe em alguns pontos do território, né? A gente está falando de um território aí com aproximadamente 2,5 km quadrados, ou seja, seria mais quase 1% do território de Belo Horizonte, né? Ou seja, um território muito grande, né? Sem dúvida. Então, que engloba 9 bairros, né? A gente não está falando só do bairro Lagoinha, está falando de uma região complexo também. todo. Que no meu livro eu falo dessa região, não falo só do bairro. Bacana, muito bom. E a Lagoinha, esse berço cultural, ele começa muito lá atrás, né? Essa história dos italianos que se instalaram ali, ela é muito curiosa, né? A gente falou disso num outro podcast, num outro episódio, que a gente gravou com Marco Falcone e com Bruno Orsini, e ele relatou pra gente essa história de como começou o happy hour em Belo Horizonte, que é essa história dos italianos. Como é que a gente consegue contar para as pessoas, que são principalmente os mais jovens, que não conhecem tanto a história de BH, o quão cultural e o quão boêmio é a história da Lagoinha? Como é que a gente consegue resgatar isso para essa galera? Eu acho que com criatividade, né? O Rolezinho Lagoinha, né, que é esse passeio turístico guiado que a gente propõe fazer. Em 2017 a gente começou a fazer, o Daniel começou a fazer no cemitério do Bonfim, né? E eu comecei a fazer no bairro e tal. E essa onda da gente de convidar as pessoas mesmo, né, para andar no território, até mesmo como uma possibilidade das pessoas de desmistificar que essa ideia que a cidade tem de que a Lagoinha não é um lugar que se vai, que é um lugar perigoso, você não pode andar lá, etc e tal. Então, de forma criativa, convidar as pessoas para ser turista no próprio bairro, na própria cidade, né? Essa que foi a ideia, a grande ideia. Só que isso, antes disso, eu sempre ouvi que lá no salão, onde a gente tinha um salão lá, tinha muitas senhoras antigas. E eu sempre ouvi elas falarem que faziam footing na Praça Vaz de Melo. Footing? Né? E footing. O que é footing? O que era o footing? Geralmente na praça você tem o banco, né? E o footing é você ficar andando para um lado e para o outro no lugar, na praça, e trocando olhares. Sabe? Que era tipo o namoro da época. Pode crer. Pra ser visto, né? Na viagem, a galera. E eu ficava nessa onda, né? Eu ficava naquilo. E aí, nessa mesma época, não sei se você lembra, saiu um vídeo do Adoniran Barbosa, que ele dá um rolê com Elis Regina no Bexiga Antigo. Que doido. E tem uma frase que ficou muito para mim, assim, que é uma frase que eles vão para um boteco, aquele boteco antigo mesmo, que tem aquelas balanças, né? Aquela balança vermelha, aquele botecão mesmo e tal. Salsicha e conserva. Eles fazem um samba lá e tal, e no final a Elis Regina pergunta para a Dona Irã assim, e agora, o que a gente vai fazer agora? A Dona Irã vem e fala assim, agora Elis, agora a gente vai andar para fazer o quilo. E eu vou te mostrar o que sobrou do Bexiga Antigo. Poderia estar melhor, mas está uma beleza ainda. Ainda está uma beleza. Ele fala isso. E qual que é a questão?
a Lagoinha ainda é uma beleza, saca? Uhum. Aqui é doido demais, mesmo. Porque quando a gente proporciona às pessoas essa experiência de estar andando no território, conhecendo outras pessoas, conhecendo outras iniciativas, conhecendo o quão diverso e aí a diversidade ela é genuína, porque quando a gente propõe fazer esse passeio, e aí entra na sua pergunta, né, como que a gente vai mostrar, né, como que a gente vai explicar para essa geração de agora, ela tem que se abrir para viver isso. Sem dúvida. Porque quando chega aqui, cada parada que a gente faz, um morador recebe a gente, né? O Tonhão, que está há 30 anos lá na Itapecerica com o Topa Tudo dele, é ele que recebe as pessoas. Então, ele tem uma visão da Lagoinha. Uhum. Quando chega lá nos Hortelões da Lagoinha, que é um outro projeto e tal, as pessoas que estão lá no Hortelões têm uma outra visão. Lá no IAPI, uma outra visão. Quando o Daniel recebe as pessoas na Casa Rosa do Bonfim, por exemplo, e leva a galera para o cemitério, é uma outra visão. Então, isso é que dá essa dimensão, porque não tem como colocar a Lagoinha numa caixa. Não tem. Né, e falar, é isso. Uhum. Não tem como. Na verdade, não só Lagoinha, né? Em todos os lugares. A gente está falando da Lagoinha aqui, mas, enfim, não tem como colocar essas coisas que são históricas e, ao mesmo tempo, são efêmeras numa caixinha, né? Uhum. Porque se a gente fizer isso, a gente está perdendo o melhor da coisa, né? É essa coisa do fute e esse vídeo da Dona Barbosa que meio que encorajou começar a fazer esse passeio, sabe? Uhum. Porque andar no lugar, e aí a gente já começa, né, com essa questão de quando a gente começa o rolezinho, a gente faz um momento ali de uma troca, até para equilibrar mesmo. Chega várias pessoas de diversos lugares, a gente faz uma roda, começa a andar aleatoriamente, contextualiza e tal, mas o principal exercício é parar, uma pessoa anda aleatoriamente, para na frente de uma outra pessoa e a pergunta é feita, o que você leva quando você vai na casa de uma pessoa, sabe? E as pessoas respondem isso e depois que passa 3 rodadas dessa de pergunta, então sejam bem-vindos à Lagoinha, e aí a gente começa a jornada. Pô, que legal. E no final... Quantos lugares são de visita? De visita são 12 lugares. E aí é o seguinte, a gente foi fazendo, mas assim, começa 9 da manhã e termina 4 da tarde. É longo. É um rolê de 12 quilômetros. É um rolê de 12 quilômetros. Pra caramba, né? Mas igual o Daniel falou, nós estamos com 2 que nem pega tudo, né? Na verdade, pega tudo. Pega só alguns pontos e tal. Mas aí a gente teve que adaptar, a gente consegue andar, né? A gente já fez aquele que você fez, Daniel, com loucura, né? Com os jornalistas, aí foi em alguns pontos específicos e tal, mas... já fiz de van, né? Já fiz de van também. Rolezinho... De van eu não acho tão legal, não. Mas, acho que a vivência andando é mais legal, né, cara? Porque eu acho que, assim, você pode olhar a cidade com outros olhares, sabe? Sim. Uma vez, eu tinha uma seguidora no Instagram que ficava falando, não, que acho esses prédios do início do século XX horrorosos, tanana. Aí eu falei assim com ela, então tá, vou fazer um rolezinho aqui, você vai vir comigo. E ela veio e eu parei na frente de um prédio com ela e fui explicando elemento por elemento, explicando o que é aqueles decorações, né, da fachada. Porque assim, que a gente acha que ele é só uma decoração. Não só, ele tem uma função para a manutenção do prédio. Aí eu fui mostrando para ela foi entendendo os elementos. E falei assim, imagina se está colorido. Né? Eu fui imaginando, fazendo que ela imaginasse, até ela conseguiu entender o que era aquilo naquele momento que aquele prédio foi construído. Né? Que as pessoas ficam, assim, às vezes, muito contrárias, falando que o patrimônio, o tombamento de imóveis prejudica o desenvolvimento da cidade. Acho que pelo contrário, né? Também acho, pelo contrário. Como Paris, né? Que era a cidade toda tombada e a cidade que mais recebe turistas, que mais tem uma economia criativa, pujante, né? A cidade de Paris é um lugar fantástico, né? Então, assim, eu acho que não é isso. Acho que o que atrapalha o desenvolvimento urbano é o modo como a gente se apropria da cidade, né? Então, se a gente se apropria da cidade com uma visão equivocada,
eu acho que a coisa não vai dar muito certo. E por isso que aí, tentando responder o que você falou, que você perguntou sobre como é que a gente conta para essa geração, né? Eu acho que a gente tem que fazer, divulgar a história da nossa cidade, né? Porque, assim, até quando eu escrevi um livro, o meu livro, aí assim, foram 7 anos, mas tinha as versões, as primeiras versões, né? Teve um dia que eu sentei para mostrar uma versão para um grande amigo meu, Felipe, que é o Miller Machado. Ele tem um restaurante, Armazém número 8, e ele começou a folhear, papel de Word, assim, né? Não era livro diagramado. Ele falou assim: Daniel, estou imaginando umas receitas com esses significados. Eu estou imaginando produtos, né? Eu acho que é isso, assim, a Lagoinha precisa, né? Muitas pessoas ficam com medo, assim, não, mas se a gente mexer na Lagoinha, ela vai haver uma gentrificação, que é expulsar os moradores tradicionais, né? Eu gosto de falar que a Lagoinha já foi gentrificada, porque das famílias aí que eram contemporâneas da minha, são pouquíssimas que ainda estão no território, né? Porque a duplicação do Antônio Carlos e a construção do complexo expulsaram muitas pessoas. E eu falo assim, mas para essas gerações que já chegaram e que vão chegar na Lagoinha um dia, elas se apropriarem da história nos seus negócios, para fazer a decoração da casa, sabe? Eu acho que isso é incrível, assim, que a gente ressignificar a história da cidade. Eu acho que é isso que a Lagoinha tem para oferecer também, sabe? Assim, dá para você fazer muito negócio criativo, né? Tanto que o próprio Felipe é um exemplo vivo disso. Ele é um cara que nasceu no Santo Antônio, ele veio para a Lagoinha, se apaixonou, né? Ele veio por amor, né? E ele vai estudando, e com as referências que ele vai aprendendo com o tempo, ele vai criando projetos, né? E acho que é isso é economia criativa, isso é manter vivo o lugar. É isso que é importante, porque as minhas vivências, elas vão comigo do dia que eu for embora, né? Sim. Então, se as pessoas não pegam o resultado, alguma coisa, e criam outras vivências, então acho que isso é importante, né? A gente não pode ficar vendo a Lagoinha só como lugar onde surgiu a boemia. É um lugar de criação. É um lugar, assim, tão efervescente, que apesar de você não ter aquela boemia, como a gente vê em alguns lugares da cidade, mas ela tem tudo para poder estimular outras coisas ou até novas formas de boemia. Ainda tem um detalhe, né, Daniel, que você falou assim, o tanto de diversidade de produção que existe. Eu acho que assim, ali tem muitos centros de reciclagem, que é uma das coisas talvez mais arcaicas que existem, e visualmente muito feio também, mas enfim, gera uma economia muito boa para as pessoas que estão ali. E tem o Orbe, que é um negócio que trabalha com economia criativa, que trabalha com tecnologia, que é uma coisa completamente disruptiva, no mesmo lugar, um do lado do outro. Então acho que representa muito bem, né, essa diversidade. Representa, e eu acho assim, é uma coisa que eu sempre me pergunto, por que as reciclagens não é disruptiva como o Orbe? Porque ela pode ser disruptiva, ela pode trazer inovação na atividade, né? Sem dúvida. Eu acho que essa que é a lição. E uma coisa que muitas pessoas ficam muito preocupadas só com os italianos, né? Mas eu sempre gosto de falar, Rafa, que a Lagoinha não foi ocupada só por italianos, né? Os negros, os sírios, os espanhóis, os franceses, gente do mundo inteiro colonizou a Lagoinha. Eu gosto de chamar de colonização mesmo, né? Então, é esse encontro que faz a Lagoinha tão diversa, né? Porque, e é isso que é legal, porque é um território de muita tolerância, né? Você vai assim, tem bairros, por exemplo, funcionários, é um bairro predominantemente branco, né? E a Lagoinha não é uma região predominantemente branca. Ela é de várias cores. Diversa, né? Total. Diversa. Total. Porque uma vez um cara falou assim, a Lagoinha é um bairro italiano. Eu falei assim, cadê os italianos aqui? Ele tava numa roda que eu era o único branco. Eu falei assim, cara, assim, eu sou descendente italiano, mas eu não sou a maioria, né? Ou seja, tem outras raças e outras misturas, né? Que acho que isso também é sempre de ser Brasil, né? Tem um cara que falava assim que a Lagoinha é a capital do mundo. Pô, que legal. Por causa dessa diversidade. É a capital do mundo, é a capital de Belo Horizonte. Tem gente que fala isso também, eu vou lembrar o nome do autor, o Tarcísio Delfonso Costa. Ele fala que a Lagoinha é a capital de Belo Horizonte. Pô, legal. E outros falam que é a capital do mundo. É por causa dessa diversidade, né? Assim, todos os pedaços se reúnem, né? E assim, tanto pela ocupação, né? A gente tá falando de 2 colinas na cidade, 2 vales de rios que foram canalizados, né?
É uma paisagem que no passado era muito diversa, muito rural, né? E hoje é um lugar totalmente urbanizado, com vários marcos arquitetônicos, várias iniciativas importantes da cidade, né? A gente não pode esquecer nunca do IEPI, que foi o primeiro conjunto habitacional, a primeira vez que se viu que é possível construir um prédio para caber muitas pessoas. Uhum. Né? Lá são 9 prédios, tem mais de 5 mil moradores. Acho assim, um exemplo de habitação social digna, incrível para a cidade, assim, né? E queria que outros IEPIs existissem. Pena que a gente só tem um na nossa cidade. A gente parte de um princípio também assim, agora a gente passou aí uma linha do tempo, né? Chegou no momento que estamos hoje. E tem duas coisas que eu queria abordar aqui, que a primeira delas é uma visão que as pessoas têm, que agora que eu estou vivenciando de fato ali, eu já não tinha essa visão antes, mas agora que eu estou ali todos os dias, eu tenho ainda menos essa visão. Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, dos cidadãos de Belo Horizonte, tem essa visão de que a Lagoinha é um bairro violento. Eu acho que muito por causa dos moradores de rua que ali ocupam, que estão em situação de rua, e muito também por causa que, na minha visão, é uma questão de saúde pública, né? Os usuários de drogas que ficam ali e tal. E eu acho que o que vocês têm o que a gente pode abordar e refletir desse cenário? Primeiro que eu não enxergo mais a Lagoinha, e como eu disse, eu já não enxergava antes, eu não enxergo a Lagoinha como um bairro violento. Pelo contrário, eu não vejo praticamente nada de violência ali, porque as pessoas associam os usuários de droga como violência, né? Mas enfim, é a impressão que eu posso falar, que eu vivencio ali, que não tem nada de violento. Mas o que a gente pode trocar uma ideia sobre isso? Ou então, eu acharia muito legal, e aí eu acho que eu faço até um convite mesmo, né, para quem está ouvindo a gente, para onde isso vai chegar, que de fato as pessoas enxergassem a pobreza como uma violência, sabe? Uhum. Eu ia falar justamente. Tomara que as pessoas enxerguem a pobreza, né, como violência. E se mobilizassem. Mas eles como vítimas, né? Que fique claro, né? Sim, né? Que é isso, né? Porque isso de fato é violento, né? Uhum. E talvez por isso, por essa violência toda, né? Você acordar de manhã para ir comprar pão e você ter 3, 4 pessoas nessa época chuvosa, né? Dormindo ainda, né? Na marquise, na porta da sua casa, que é o que acontece comigo, aqui na minha frente, assim, né? E não tem como ficar, né? A gente ficar, de certa forma, alheio a essa situação, né? Não tem como, né? Principalmente, eu sei que, assim, principalmente para quem já teve outras vivências, igual a gente falou que nós somos de outros carnavais, que a gente já se conhece de outros carnavais, a gente já militou, né? E milita ainda, né? Em movimentos políticos, movimentos sociais, né? Existe essa consciência do todo, né? Para nós, eu acredito que até, né, para nós três aqui, a gente é até um pouco mais difícil lidar com isso, né? E quando a gente proporciona essa experiência de estar no território, uma das coisas que a gente coloca contextualiza o porquê que isso está aqui. E é por isso que até hoje a gente nunca teve nenhum incidente de nenhuma pessoa que participou dos rolezinhos que a gente promove de tirar uma fotografia de uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Eu acho que está aí esse trabalho de formiguinha que o Daniel coloca muito bem, essa coisa desse trabalho de formiguinha que a gente consegue quebrar essa coisa do estigma mesmo, dessa sensação de insegurança, né? Segundo a Polícia Militar, a gente tem em números de registro de ocorrência, né, muito menor que diversos bairros da Zona Sul, né? E de fato não é porque a gente mora aqui e a gente acha isso normal, é porque de fato não existe mesmo, assim, né? Eu sei. Existe uma vez ou outra coisa de acontecer um problema, que é óbvio que acontece, qualquer lugar, né? Qualquer lugar da cidade, e isso não é privilégio da Lagoinha, porque a Lagoinha tem aí uma grande população em situação de rua, né? Então, é justamente isso, quebrar, né, esse pré-conceito, né, que se tem de lugares, né, e de fato chamar as pessoas para reflexão e para ação, né?
porque é muito gratificante para mim, por exemplo, encontrar pessoas que participaram do rolezinho nos antiquários aqui, coisa que já aconteceu, né? Frequentando os lugares aqui da Lagoinha, né? Igual frequentaram bares, né? E principalmente agora que a gente está fazendo um trabalho bem interessante aí ligado à gastronomia local, as pessoas vindo, né? E sem a gente mesmo, né? Eu acho Legal. que é isso. Essa coisa de vir sem a gente, Sim. né? E rolou. Ter dependência, né? Acho que é mostrar que a cidade é um espaço para todos, né? Eu gostei muito que o Felipe falou que a violência é considerada, a pobreza é considerada como uma fonte de violência, né? O Brasil é um país muito desigual e acho que essa desigualdade ela se reflete na Lagoinha, né? Você tem famílias assim que são milionárias que moram no território, você também tem pessoas super pobres que moram no território, assim, a diversidade também até na de renda. A gente tem na Lagoinha, né? É um país país não, é um bairro, né? Uma região de classe média, né? Predominante média baixa, mas mas pobreza não é crime, né, gente? O Brasil é tão desigual que eu acho que é um país do mundo em que o crime de furto tem a majorante no Brasil de escalada. Se você escala um muro para furtar alguma coisa, aumenta a sua pena, né? Aí você pensa assim, quem mora em casa com muro grande? É o rico, né? Que mora com muro alto, né? O pobre tem muro baixo. Ou seja, a desigualdade até, se você rouba o rico, você passa mais tempo na cadeia. Se você rouba o pobre, você passa menos tempo na cadeia. A desigualdade está até no direito penal, né? Isso é muito errado, assim. E eu vejo também que a Lagoinha ela passou por um processo de higienização, né? Porque esse comércio popular que existia na antiga Praça Vaz de Melo, né? Isso foi limpado, assim, da cidade. Essa boemia, essa prostituição, ela foi literalmente limpada. Limpada para quê? Aí, beleza, limparam. Em vez de trazer um centro de negócios, habitação para esses lugares que eram indesejados, entre aspas, pelo poder público, não. O poder público escolheu colocar na Lagoinha um vazio urbano, que é um complexo viário, né? Para você ver, o Brezante optou por fazer, nos anos 2000, o BRT, né? Que fala, não, o BRT foi um grande sucesso em Curitiba, mas pouca gente fala que o BRT foi feito em Curitiba na década de 80, né? Ele está falando da década de 2010 fazendo o BRT em Belo Horizonte, ou seja, já era um modelo de transporte totalmente ultrapassado. Hoje o VLT, se tivesse feito o VLT na Antônio Carlos, a gente teria gastado, seria mais cara a obra, mas ao longo de 30, 40 anos ia ficar mais barato do que manter as pistas do BRT. Você ocuparia menos espaço de vias, precisaria de menos desapropriação. Mas a prefeitura não, faz de novo, né? Uma higienização. Vai Se você varrendo, pensar que isso vai varrendo. E a Avenida Antônio Carlos estava paralisada, vamos chamar assim, há mais de 60 anos do seu desenvolvimento. Porque há mais de 60 anos se falava que haveria uma duplicação da Antônio Carlos. Então as pessoas não tinham interesse em investir ali, né? Então é isso. Então a Lagoinha ela foi, de certa forma, congelada pelo poder público e esses vazios urbanos foram criados com o tempo. Eles só contribuem para quê? Para que a Lagoinha receba tudo que não é desejado pela cidade oficial, né? Você falou questão de segurança. Eu só fui assaltado na Savassi nos funcionários. Eu nunca fui assaltado na Lagoinha. Já andei voltando dos botecos 3 horas da manhã, não aconteceu nada, né? Mas assim, esses vazios urbanos, eles são espaços que são propícios para isso, né? A pessoa em situação ali, então, a pessoa em situação de rua encontra, muitos estão ali que não tem opção, mas outros que querem estar na rua e que tem toda uma infraestrutura, porque eles têm toda a infraestrutura de assistência social, eles têm onde morar, eles têm onde fazer pequenos furtos, vender material roubado nas reciclagens e comprar droga. Então, toda a infraestrutura está ali, e sem contar que a refeição é trazida por empresas, por instituições de caridade que fazem um trabalho necessário, mas não é um trabalho que eu falo que é verificado, que eu acho assim, você tem que saber quem está na rua, o que ela precisa e levar para ela o que ela precisa. Às vezes tem muitas pessoas que estão na rua, estão querendo uma oportunidade de um emprego, de um aluguel barato, de uma oportunidade para recomeçar a vida, e as instituições não fazem esse olhar. Então você tem um ciclo vicioso, né? Porque a gente tem que separar a população de rua em vários tipos. Tem pessoas que não têm como pagar um imóvel,
né? Ou não tem como comprar um imóvel, mas tem pessoas que estão ali por vontade própria, e tem pessoas que estão na rua para praticar para viver da criminalidade, ou seja, que optaram por estar na margem da sociedade, né, da lei. Então, assim, e a gente tem que fazer essa separação também. Você tem que separar o joio do trigo, né? E eu falo assim, tudo que a gente tem feito, a gente faz muitas ideias, né? Traz muitas propostas, mas a gente vê um poder público em Belo Horizonte, né? Já que o podcast não tem patrocínio da prefeitura, eu posso usar esse veículo para falar e fazer uma crítica à secretária de Regulação Urbana, Maria Caldas. Ela está com uma visão dos anos 60 de cidade, sabe? A Lagoinha, para a gente assim, requalificar a Lagoinha efetivamente, a gente tem que ter uma coragem de inovar, né? Não só fazer mais viadutos ou criar mais espaços vazios, que é o que sempre a prefeitura pensa. Menos tem 40 concreto. anos que a gente está fazendo. Tem 40 anos que a gente está fazendo espaços vazios. Tem que pensar como no Rio ou em Barcelona, que pegaram espaços vazios e redesenharam esses espaços, ou seja, usaram da arquitetura, do desenho da cidade como forma de você melhorar a vida das pessoas. Ou seja, como é que o desenho da cidade pode melhorar a vida das pessoas em situação de rua? Porque eu vejo, às vezes, um quarteirão inteiro que está demolido, que é um restante da desapropriação do Antônio Carlos, por que ele não vira habitação para essas pessoas em situação de rua? Pois é. Tem várias soluções, seja, né? Tem várias soluções, mas a prefeitura não quer inovar, ela não quer fazer VLT, ela não quer melhorar a transposição do Arrudas, né? Você podia fazer uma linha assim, ó, diminuir a passagem de nível e o trem passar, não fazer subterrâneo, mas assim, passar um pouquinho mais embaixo, para você poder fazer uma ponte para as pessoas caminharem. Tão perto do centro, mas ao mesmo tempo tão longe. Verdade. Tem vários. Acho que o nosso motivo do nosso encontro aqui hoje não é nem para a gente debater ideias, como estabelecer uma nova Lagoinha. Mas eu acho assim, a gente tem que ter pensamento inovador, né, para recuperar. Porque se a gente continuar com esse mesmo pensamento de pensar a cidade para o carro, pensar a cidade, pensar só a zona sul da cidade e não pensar que está fora da Avenida do Contorno, a gente não vai ter um sucesso enquanto cidade, né? Belo Horizonte vai fazer 125 anos, acho que ela precisa de essa reflexão e devolver os espaços democráticos e genuinamente populares para a própria população. Se eu pegar com todo mundo que tem mais de 40 anos, todo mundo tem uma história na Lagoinha. Ou estudou, namorou, foi no boteco, sabe? Tipo assim, ou seja, é um espaço popular e democrático, né? Você pega as músicas do Mestre Conga, do Gervásio Horta, do Milton Horta, tantas pessoas aí que escreveram música que demonstram essa riqueza cultural, essa democracia do espaço urbano. A gente precisa devolver isso para a cidade. Daniel, eu tenho uma sensação, cara, eu comentei isso com o Felipe, a gente vai entrar num tema aqui que o Felipe Tales, ele fundou, você me corrija se eu estiver errado essa palavra, o Viva Lagoinha. Eu estive lá presente no dia, inclusive teve uma inserção cultural lá de um grupo que eu achei sensacional. Eu, inclusive, na edição do podcast aqui, eu vou ver se eu filmei lá a hora que ele recita um poema para Lagoinha, que é fantástico. E na edição eu vou fazer um corte e vou inserir. Lagoinha, Lagoinha! Essa é água, hein? Meu eterno Lagoinha! Já troquei, meu amor, que brinde com água não funciona, não. Escuta em silêncio as toadas que vem tocar em homenagem à sua existência. Escuta muda as canções de amor e saudade que vem aqui cantar em louvor à sua brava resistência. Ô Lagoinha, das mais belas e tristes histórias, dos boêmios inesquecíveis, das canções enluaradas, das mulheres maravilhosas. Escuta os simples versos de um humilde boêmio que te viu nascer embalada no sonho de uma cidade menina e que te viu crescer castigada pelas ambições de uma capital mulher. Ô Lagoinha do meu coração, ouve em silêncio as canções que canto, ouve mudo meus lamentos e meus prantos, mas não chora. Por um momento, não chora as feridas que te marcaram, não lamenta as avenidas que te despedaçaram. Ri, Lagoinha, ri o riso resignado daqueles que reconhecem as belezas que ainda habitam o mundo. Ri
por repousar insistentemente na memória de milhares que viveram e ainda vivem seus mil encantos. Ri, Lagoinha! Ri, ri, ri por um momento! Esquece as perdas, esquece o pranto e se lembre de sua força, se lembre de sua coragem, de suas proezas, de suas belezas. Saúde e paz, Lagoinha! Esse poema, ele diz muito do resgate cultural. Eu acho que o Cura traz um pouco disso. Eu sinto, aí eu estou dizendo agora como um cidadão fora Lagoinha, porque apesar de eu estar ali todo dia, eu não vivencio o que vocês vivenciam. Então eu vou passar uma impressão que está dando enquanto cidade, assim, que a Lagoinha, ela tá passando por um processo de resgate mesmo, assim, de colocar um holofote para as pessoas. Cara, aqui é um bairro legal demais, vem cá conhecer. É essa a ideia que tá com o como é que chama aquele projeto ali na frente, cara? O Coffee, não é Coffee não, gente, BR Free? Esqueci o nome do Edson. O Go Free. O Go Free, o Cura, o Viva Lagoinha, o próprio livro. Esse resgate, o mercado também, ele tá em obras ali. Eu queria até perguntar para vocês o que tá rolando. Então eu tô com essa sensação de que a Lagoinha vive muito bem e tá trazendo as pessoas, tá convidando as pessoas para vivenciar isso. O grande lance é o seguinte, assim. E aí enfim, viagem, né? Viagem. Minha função é viajar. Porque, Felipe, só um adendo aqui. A gente faz o que a gente dá conta. A gente faz, traz o holofote, assim. Fazer um livro como esse deu trabalho demais. 7 anos, buscando financiamento. A gente vai fazendo sozinho. Não tem, eu e Felipe não tem uma equipe, staff, igual as empresas têm para ter milhões de pessoas. A gente vai fazendo. Aí, igual o Felipe falou, viagem, tem as ideias e vai correndo atrás, né, Felipe? Você vai falar, né? Não, pois é. E aí, assim, é muito importante, porque às vezes quando a gente fala isso, né, e aí tem toda essa teatro, música, e isso é o jeito da Lagoinha, né? Malandreado, né? Literatura e tal. E é muito importante a gente falar da profundidade disso tudo. Sim. Tudo isso é feito com esmero de estudo absurdo, né? Para hoje, né? O Daniel está falando com a propriedade que está colocando, para eu falar com a propriedade, a gente está, inclusive, até citando o poder público, é porque a gente estudou também, e muito, né? 2013, houve um movimento no bairro onde não se deixou o prefeito da época, Márcio Lacerda, fazer uma merda no território, né? Depois disso, aconteceu um estudo profundíssimo, que foi o tombamento do conjunto urbano Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates, que praticamente o Daniel que escreveu todo, literalmente escreveu todo. O morador escreveu um negócio que hoje é um plano. Fazendo o trabalho do poder público. Isso, literalmente. Né? E aí você tem um trabalho de turismo na Cracolândia. Quem faz turismo na Cracolândia, só? Se você for parar para pensar bem mesmo, é o que a gente faz, isso, né? É coisa inusitada. E aí existe uma questão que é a síndrome da grama do vizinho ser mais bonita, né? Ser mais verde, etc e tal. E o que a gente mais escuta depois que as pessoas vêm, conhecem o trabalho, etc. Se você estivesse no Rio, isso já tinha virado demais. Se estivesse em São Paulo, já tinha virado demais, etc e tal. Saca? Então, assim, esse trabalho, ele tem uma profundidade didática e de estudo que hoje a gente consegue, de fato, sentar em qualquer tipo de mesa e debater qualquer tipo de assunto, né? E demonstrar para as pessoas que agora, a virada de chave agora é o seguinte: quem não está vindo está perdendo, meu amigo.
A real é essa. Não existe. Isso já passou. Uhum. Olha, estamos aqui e tal. Acabou, velho. Acabou. Hoje não existe isso. Quem não tá vendo tá perdendo. Tá panguando, na real. Por quê? Eu acho que... Porque essa coisa da criatividade, né? E aí você tem uma leveza também, né? Obviamente que a gente nunca foi agressivo com nada, né? Enfim, demonstrando, né? A minha defesa de tese, por exemplo, por que convidado para ser, né, o embaixador do Copa Lagoinha, que depois vai vir outras e etc e tal, que isso é que tem que acontecer, né? Porque simplesmente a gente conseguiu chamar para reflexão que as pessoas de Belo Horizonte têm a Lagoinha em casa, mas não sabem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo Belo Horizontino tem a Lagoinha em casa. Uhum. Mas não sabia nem por que chamava Lagoinha e nem por que esse copo tem a história que tem, né? E todo mundo bebe, de certa forma, na fonte da Lagoinha. É muito difícil ser em qualquer lugar da cidade. Quando você fala Lagoinha, alguém fala ou um vô, ou alguém que viveu uma história, ou não sei o quê. Eu morei em tal lugar. Não tem... Isso é fato, né? Então, só quem não acordou ainda, de fato, muita gente não acordou para essa situação, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, do poder público, né? Cara, é fantástico essas coisas, né? Ontem eu participei de um... Fui levar, na verdade, inclusive está até aqui, que eu ia levar para ele hoje, né? O vídeo, eu te mandei a foto aí. Eu ia levar aí, acabou que não deu. Mas eu vou te entregar. Tem 5 jornalistas do Brasil aqui, a convite da Belo Tour, né? E aí acabou que não deu, assim, né? Eu fiquei sabendo depois que eu participei do BH Ovo, sim. Aquelas conversas lá e tal. E aí o pessoal tava aí ontem, assim. E aí eu fui lá levar, né, o singelo mesmo, cara, o copo, né? Levar lá para ele, o copo, levei algumas coisas nossas aqui e tal. E falei, cara, a galera fica encantada, velho. Uhum. É o simples. Sim. É o simples. Acolhedor e simples. É o cotidiano, né? Então, quando a gente começa a fazer essas ligações, né? A gente está ligado à arte, nós estamos ligados à cultura. A via Total. é essa, a via é cultura, a via é arte, né? E no dia aqui que você veio, foi a abertura da Casa Viva Lagoinha, que é a nossa sede, onde a gente está aqui. E, cara, a gente teve a presença da Loura do Bonfim. A Loura do Bonfim veio na abertura da casa. Foi legal demais, cara. Tipo assim, é isso, né, velho? Cara, o que nós inventamos, velho? Nós inventamos uma embaixada com produto, velho. Aham. Inventou uma embaixada com produto só. E outro dia, o posto da Itália me recebeu lá, velho. Embaixador do copo foi lá conversar com o cara. O próximo é o Calil. O Calil vai receber a gente lá, vamos falar com ele. Já tá agendado? Saca? Ainda não, mas vai agendar. Bom demais. Então, assim, cara, formas diferentes acredito. de chegar onde a gente precisa chegar, né, velho? Tipo assim, Felipe, é uma viagem, mas funciona. Ô, Felipe, me desculpa, cara, mas eu acho que o Calil não vai receber a gente não, viu? Porque nós já tentamos várias vezes e... o copo não vai ter. Porque a prefeitura, ela estava num coma com relação à Lagoinha, ela está começando a acordar. Então, se ela abre o olho, fala oi, depois dorme de novo, sabe? A prefeitura está se engatinhando. E eu acho que, assim, nas cidades as coisas são assim, né? As pessoas fazem depois que o poder público chega, sabe? Põe a mão na massa, né? Em 2013, eu tava assim, foi um ano de muito sofrimento para mim, porque eu me dispus com muita gente, até com pessoas que sofreram ameaça de morte, fui seguido, fui grampeado, me ofereceram propina, tudo que a prefeitura queria fazer, um centro administrativo na Lagoinha. E eu falei assim, nada me compra, nada vai me demover desse processo, porque aqui é o lugar onde eu nasci, onde tem a história da minha família.
E essa é tão legal, essa minha visão que eu tenho, né, desse meu território, que eu acho que a cidade toda devia comprar essa ideia. Só que eu não sabia explicar, mostrar para as pessoas como trazer esse holofote para a Lagoinha, né? Então, assim, no começo a gente foi assim, igual o Felipe estava falando, né? A gente foi levando o Pires, né? Mostrando, olha aqui, vem com a gente, por favor, né? Eu lembro que eu fiquei implorando para aquele cara do Casos de BH fazer um rolezinho fotográfico na Lagoinha comigo, e o cara nunca me deu bola, nem me segue de volta, estava implorando, cara. Chegou uma hora eu falei assim, cara, sabe de uma coisa? Vou fazer o mesmo. Se as pessoas aqui querem fazer, eu vou. Depois vem, sabe? Uhum. É isso, assim. Se não quer estar junto, não tem problema, mas assim, a gente não para, né, Felipe? A gente não vai parar. Não para. Porque, igual outro dia eu até fiz uma apresentação sobre a Lagoinha e falei assim, o resto a gente faz, né? Tá na hora da gente fazer essa construção, né? Então, assim, a gente tá indo. Então, você quer, igual você falou assim, eu tô no meio das minhas miniférias, mas assim, cara, se é pra falar da Lagoinha, se é pra falar da cidade, nós estamos indo, porque tem gente que quer caminhar com a gente. Uhum. E é muito bom, porque assim, acho que é a primeira vez que eu e o Felipe estamos juntos, assim, né? Dando entrevista, conversando, bate-papo. Assim. Que louco. Apesar de a gente resenhar, assim, quase diariamente, né? Mas é isso, assim. Isso é muito legal, porque a gente quer trazer um novo olhar para a cidade, né? Olha, não um novo olhar, fazer com que a cidade redescubra. Por isso que no meu livro eu coloco o invisível, mas o entre aspas, porque existe. As pessoas precisam de reconhecer. Elas são invisibilizadas. É muito doido você falar isso, Daniel. Muito doido você falar isso, assim, essa coisa, né, do tá aí e o tempo, de fato, as coisas vêm. Antes da gente entrar aqui, eu estava em reunião com a Tayane do CRAS Vila Senhor do Espaço. Ela tem uma atividade para fazer, a gestora o CRAS é o Centro de Referência e Assistência Social do território, da Vila Senhor do Espaço. Ela está com uma atividade para fazer, e eles lá, a reunião de equipe e tal, estava pensando em fazer passeio para o Parque das Mangadeiras, com 20 famílias atendidas pelo CRAS. E aí, elas perceberam que, cara, não existe. E aí fazer o quê, convidaram, né? Pra gente fazer o rolezinho, velho. Vai fazer o quê lá do outro lado, né? Tipo assim, e aí, cara, olha isso. Tipo assim, tá acontecendo, velho. Tá acontecendo. Esse rolezinho é um rolezinho que, assim, a gente tava em reunião. É rolezão, na verdade. Como que funciona e tal. Porque, cara, isso é um sintoma que a galera tá sacando, né? Uhum. Se lá no começo do rolezinho eu tive dificuldade, né? Eu escutei de morador falando que isso, você tá doido, né? O que eu vou ficar vendo aqui, essas casas tudo caindo aqui, o que eu vou ficar vendo noiado aqui na rua, essas ruas, hoje aí, tipo, uma galera tá interessada em fazer, ou seja, chegou, né? Chegou. A mensagem chegou e tá orgânico, né? Orgânico, sem funcionamento. Sem gastar Felipe, com funcionamento. Você lembra da primeira reportagem que a gente gravou com a Record sobre o Copo Lagoinha? Uma que foi de manhã, que você foi lá no César, você estava tomando café. Lembro. Foi de manhã cedo e a repórter ficou passando assim. Tem os moradores que não acreditam, sabe? Não acredito, Aí a repórter falou assim, que copo é esse? Ele falou, copo na Americano, fabricado em São Paulo, pela empresa Nadir Figueiredo. Falou assim, o cara falou assim pra contrariar, que sabia que a reportagem... Só pra zoar. Assim, tem gente que não acredita, mas depois de um tempo, esse mesmo morador, eu encontrei com ele de novo, e ele já me abordou com outra forma, assim. Esse trabalho de formiguinha. Pessoas, conquista, passo a passo, né? Porque a Lagoinha sofreu muito, sabe, Rafa? As pessoas ficam arredios, né? Fica sempre desconfiado, né, cara? É uma sequela, né, de toda a história, né? Não tem muito o que... Quer dizer, tem o que fazer, né? Mas não... E por isso, assim, um dia eu vou lançar um livro que eu vou contar a história da Lagoinha toda, assim, mas eu já fiz o agradecimento. O livro é o ex-prefeito Márcio Lacerda. E se não fosse ele, eu acho que esse movimento não tinha começado. Ele já tinha destruído tudo, né? Não, ele tentou destruir o povo, como o povo organizou e tal. Se organizou,
E aí começaram as coisas, as pessoas começaram aí veio o tombamento, né? Entendi. E as pessoas começaram a olhar o bairro com mais carinho, começaram a cuidar da casa. Se a gente não cuidar daqui, vão... Entendi. Começaram a fazer reclamação na prefeitura, o bueiro estragou, a lâmpada da rua queimou, tá precisando de capim, os moradores estão se organizando. Começou a cuidar. Esse banho de autoestima, né? Que eu fico muito feliz de ter aí também, junto com o Felipe, tá ajudando a contribuir para que isso aconteça, né? Não é só a gente, mas a gente está contribuindo para esse processo, né? Eu acho que é o caminho aí para a gente poder requalificar a Lagoinha. Sem essa autoestima, sem essa união, sem esse entendimento das coisas, né, e da história e dos lugares, a gente não tem como chegar. Pode contar comigo, viu? Legal, a gente está caminhando. E com esses novos degraus aí, pode contar comigo. Inclusive, eu já estou me autoconvidando para fazer o rolezinho que eu não fiz ainda. Necessito fazer tanto o rolezinho cultural, etc., quanto o rolezinho gastronômico, eu também tenho muito interesse. Etílico. O etílico, aí vamos com fé. Andar com fé eu vou. E tem que fazer o rolezinho no cemitério do Bonfim. Né? Sim. Assim, Belo Horizonte tem um cemitério que tem uma das maiores concentrações de arte sacra da América Latina, é considerado pela Câmara, por lei, como ponto turístico da cidade, mas é um ponto turístico que nem no mapinha do Belotur que você ganha no aeroporto tá lá falando dele, sabe? Só tá no papel. É um ponto turístico, né? Tipo assim, galera vai lá para Buenos Aires, gasta grana, vai lá visitar cemitério, e a gente aqui em Belo Horizonte tem um cemitério do lado tão aqui, melhor, mais bonito do que o de Buenos Aires, e a gente tá lá pagando pau pros argentinos, literalmente. Como o Felipe falou, né? A grama do vizinho, né? Mais dele. Pra gente encerrar esse bloco, depois a gente faz um bate-bola, mais uma brincadeira aqui. Eu queria que vocês contassem com mais propriedade a história do Copo Lagoinha. Como é um ícone nosso da cidade. Tirando a gastronomia, pão de queijo, doce, etc., talvez o Copo Lagoinha seja o maior objeto icônico da cidade. Essa aí que vai responder o embaixador, né? Vai, embaixador. Vambora. Pois é, ué. Embaixador. Eu levantei a história pra ele chutar. Vai lá. Então, 1947, né? Eu gosto muito de falar o nome dele todo, porque até nisso dá para viajar, né? O cara é Joaquim VII Vaz de Melo, né? São Quinquim Vaz de Melo tinha mercearia ali A gente pode falar ali em Itapecerica, né? Com contorno. Originalmente ali, né? Itapecerica com contorno, mercearia, foi a primeira pessoa que comprou e trouxe esse copo, né, para Belo Horizonte, e só vendia aqui no bairro Lagoinha, né? E assim, o formato do copo, né, resistente, né? Tanto é que ele pegava o copo assim, ó, ele com o dedão dentro. Ele pegava assim, pegava o dedão dentro e batia no balcão. Produto novo, né? Aí chegava, batia no balcão para falar que era resistente e tal, né? E, cara, e aí é isso, né? Traz o produto do Nadir Figueiredo, da fábrica Nadir Figueiredo, né? Ficava em São Paulo, né? Trouxe isso. Na verdade, ele chega em Belo Horizonte com o nome do código, né? Que era o 2010, e a máquina que fabricava ele é a máquina americana. Esse código 2010, que a galera chamava que era o 2010, por isso que o aniversário do copo é dia 20 de outubro. Olha só, porque o código que tem nele, que é o 2010, né? Aí hoje já tem o 2023, o 2025, tem uma linha toda, né, do copo. Só vendia ali, justamente ali na zona boêmia, né? Então, assim, a gente estava numa época também que você tem essa coisa da escassez, né? Da cerveja, né? Era quem tinha grana e etc. E aí cai no lugar popular, né? Que você tem a anatomia do copo mesmo, né? A marcação aqui do colarinho. A marcação do colarinho, né? E tal. E rapidamente expandiu, né? Enfim, espalhou a notícia e tal. O copo do bairro Lagoinha, transformou no nosso copo Lagoinha, né?
né? O copo Lagoinha. E aí é muito Tradição. doido, porque assim, hoje, o que a gente está fazendo com isso, né, Daniel? A gente está pegando as propriedades do copo e fazendo uma correlação direta com o bairro, né? Resistente, né? Charmoso, né? Quem que chega aqui não pira com as edificações, Sim. né? Quem que entra no cemitério do Bonfim não pira com o cemitério do Bonfim, que entra nos antiquários não pira com os antiquários. Antiquário é sensacional. Né? Você tem uma relevância muito forte, né? Ele, na década de 90, foi para o MoMA, né? Em Nova York, como ícone do design brasileiro, né? Daniel falou há pouquíssimo, o Daniel falou mais cedo aí sobre essa questão do IAPI, né? É uma referência em arquitetura modernista que se tem em Belo Horizonte, né? Então, tipo assim, ícone do design brasileiro. Né? E aí, em 2019, a gente começa essa história, a gente fez uma petição eletrônica, né? Uma petição eletrônica pedindo para Nadir Figueiredo oficializar o nome Copo Lagoinha, né? Que é a grande questão que rola com o resto do Brasil, né? Que o resto do Brasil conhece como americano, mas aqui é Lagoinha, né? E aí foi um sucesso. E rolou? Isso, né? Rolou, Olha, que legal. Oficializou, não tem jornal disso e tal. Pô, que legal. Oficializou, né, o nome Copo Lagoinha. E o que acontece é que essa ação, né, essa ação gerou, né, a Vals acreditar, que é uma cervejaria de Belo Horizonte, que patrocinou o Cura na época, e a grande missão era reconectar com a cidade nos seus 20 anos, e nada melhor que falar sobre o lugar que nasceu a boemia da cidade, né? E foi daí que surgiu a cerveja Vals Copo Lagoinha, que é a primeira cerveja criada para um copo e que conta a história de um bairro, né? Que toda a campanha foi feita ali com essa coisa de trazer a história mesmo, né? Daniel assinou uns cards, né? Que a gente falou dos principais pontos, na verdade, né? Cards não foram banners. Os banners, né? Virou banner e tal, tem muito material. Fala da Praça Vaz de Melo, né? Que fala do próprio copo mesmo, né? Do Leão da Lagoinha, que é o primeiro bloco de carnaval da cidade, que nasce aqui na Itapecerica com Machado de Assis. Você tem aí o IAPI, né? As pedreiras, né? Fala de todo esse contexto, assim. Né? E quando foi, aí a gente continuou em contato, né, e tal, assim, o Denis, né, que é o gerente de marketing lá, ele veio no Cura, ele ficou impressionado com as pessoas tatuando o Copo Lagoinha, que foi uma ação que a gente fez lá, de flash tattoo, né, as pessoas fazendo fila, dando briga para tatuar o Copo Lagoinha. Que louco, que louco. E isso é uma coisa que a pessoa às vezes está lá, né, e não se liga. E isso, cara, é trabalho, e assim, isso não é simples, sabe? Não acordou de uma vez, não. Desde 2019, que continua em contato com a turma, sabe? Conversando, e reunião, e mandando coisas. 2 anos de conversa, né, cara? Para propor um negócio que, tipo assim, as pessoas entenderem, né, de fato. Né? E essa coisa de levar para o Brasil, né, o porquê que e tal, e carregar tudo isso, né, a missão assim, do embaixador do copo é levar esses valores, sabe? Sim. Isso tudo está atrelado a essa luta que a gente está aqui no território. Sim, né? Tá tudo amarrado, é uma causa inteira. É mostrar para as pessoas mesmo que elas têm a Lagoinha em casa e falta elas virem, né? Falta elas viverem isso, né? Até uma forma leve, artística e, enfim, e convidativa. Criativa de chamar atenção, convidativa, né, para isso, assim. Nossa, sensacional, cara. O Copo Lagoinha, você me deu uma ideia de uma tatuagem. Agora a gente brinca agora de um bate-bola. Esse bate-bola nosso, ele é carinhosamente apelidado de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta não tem nada a ver com Shakespeare, tem a ver com a nossa tradicional sobremesa goiabada com queijo. E esse nosso quadro, ele é patrocinado por Viçosa em Pedacinhos. É um doce de leite que eu acredito que vocês devem gostar também, como um bom mineiro, né? Espero que gostem. E eles têm 4 sabores. Eles têm a raspa,
que é o tradicional. Tem o sabor de café, cara. Isso aqui é uma delícia. Isso aqui, pra mim, é o meu favorito. Eu quero um de cada. Não, eu vou mandar um kit pra vocês. Eu também quero. Eu vou mandar pra vocês um kit direto de Viçosa, bem bonitinho, com o sabor de cada. E tem o de morango. E tem um que ele fez especialmente pro nosso quadro, que foi um de goiabada com queijo, com pedaço de goiabada e pedaço de queijo. Tem uma delícia, esse negócio é gostoso demais. Faz parte já do meu dia a dia, já faz parte já do todo dia depois do almoço, eu como pelo menos uns 3 pedacinhos de Viçosa aqui, que é bom demais. E agora o nosso bate-bola é o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, se vocês dizem o que vem à mente. E agora a gente geralmente faz isso muito com Belo Horizonte de uma maneira geral, mas vamos tentar aprofundar e fazer a capital de Belo Horizonte, né? Lagoinha. Uma música que pra vocês lembram esse tradicional bairro. Que música que vem à cabeça? Adeus, Lagoinha. Eu sabia que você ia falar isso aí. Adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando de mim. Dizem que é força do progresso. O que eu peço para ver seu fim. Adeus, Lagoinha. Adeus, Lagoinha. Eu quero ver todo mundo cantando. Dizem que é força do progresso. Adeus, Lagoinha. E para não repetir, eu vou vir mais pro lado contemporâneo, e é pelo que eu acredito. No D2, o Sainho Djonga, nesse último disco do D2. Aí, escuta, pelo que eu acredito. Muito bom, muito bom. É um sample, essa música tem um sample do Arthur Verocai, né? Que é um cara também que eu acho foda. Inclusive, sábado agora, dia 4, o Nuts vai estar aqui e nós vamos fazer um rolezinho aqui com o DJ Nuts. Ah, sensacional. Ele vai estar tocando na Casa Rosa do Bonfim, ele vai estar aqui, e é por isso que eu já tô... já tá com ele na cabeça, já. Pelo que eu acredito. Minha vida inteira eu sonhei com isso. Sonho de moleque, fui atrás e lutei por isso. Vai vendo, rolê de skate, punk, rock, aprendi que a vida ensina a cicatrizar um corte. Caras de boêmia lapa, se a luta é contra o sistema, irmão, eu dei minha cara a tapa. Skank e Yuka ainda estão comigo, é o certo pelo certo, é nisso que eu acredito, e sem o Robinson. Tem uma outra que eu amo, que é Lágrimas Sentidas, do Jadir Ambrosio, se eu não me engano, que é também, assim, super linda. Tem uma outra do Mestre Conga, que é A Rainha Que Não Tem Coroa, que fala da Pedreira Prado Lopes. Assim, tem muita música que me lembra a Lagoinha, mas assim, acho que mais me emociona é o Adeus. Adeus. Depois, Daniel, não vou atrapalhar, não vou bacalhar o quadro, mas depois você conta da primeira revolta da Lagoinha, por conta da música. A última pergunta talvez é uma deixa. Então, beleza. A do vamos segurar depois você fala. Depois você conta. A primeira revolta da Lagoinha. Eu vou colocar vocês agora numa saia justa, porque eu vou pedir pra vocês indicarem um lugar pra se visitar na Lagoinha. Tem jeito não. É exatamente. Como é que faz, hein? Mirante, né? Muito bom. Diamantina 734. Ainda bem que a gente tem 2, né? Tem o Mirante do próprio Viva Lagoinha, né? Vamos falar do cemitério do Bonfim, né? Muito bom. Fica na rua Bonfim, 1121. Muito bom. Agora essa pergunta é a deixa que vocês queriam. Uma lembrança marcante que vocês têm pra falar do bairro. Aí pode ser uma lembrança boa, ruim, enfim, aí a deixa que você precisa. Então deixa que eu vou falar. Fala aí da primeira revolta, É interessante o seguinte, porque nós estávamos falando dessa música Adeus Lagoinha, né? E a primeira vez que ela foi tocada foi no dia 15 de outubro de 1981, que foi o dia da implosão. E essa implosão, Rafa, foi assim, um momento muito icônico na cidade. Foi a primeira vez que se implodiu um prédio com dinamite, né? Então a cidade toda parou, fizeram uma festa na rodoviária, o samba, o mestre Lagoinha cantando essa música, tendo roda de samba, cerveja.
prefeitos, governadores, todo mundo lá, né, prestigiando o evento, para assistir a implosão. E a Rede Globo, então eu sabia dessa história, mas um dia eu queria buscar as imagens. Uhum. E eu descobri que a Rede Globo tinha filmado a implosão de todos os ângulos possíveis. Ela usou toda a equipe de filmagem que ela tinha para filmar. Que ano que foi? 81? 81. 81. E essas imagens estão lá no Museu da Imagem do Som, do MIS. Aí eu achei essa lá e fui lá assistir. E o melhor de tudo, você vê todos os processos, reportagens, você vê todo o movimento, mas assim, quando há implosão, aquela fumaça que sai, eu brinquei com o dia que eu assisti, que foi a primeira revolta da Lagoinha, porque veio um vento. A Lagoinha tá na colina, né? Uhum. Imaginar assim, ó. Então tem uma colina, tem um complexo viário, a rodoviária tá aqui, e o centro, né? Então veio um vento dessa colina e jogou toda a fumaça para a rodoviária. Onde estava tendo a então, festa? Todo mundo que estava festejando a destruição da Lagoinha. Caramba! Esse processo de construção do complexo viário na Lagoinha é algo que deixou uma marca muito profunda. Uhum. Assim, que vai ser difícil de curar isso, assim, né? Que a gente está sentindo isso aí, igual a gente falou no podcast, né? No programa aí, ó. Pessoas em vulnerabilidade social, né? Degradação urbana, pessoas indo embora, né? Destruição de parte do comércio. Assim, e aí foi legal com essa revolta mesmo, né? Essa fumaça bizarra. E foi todo um carnaval de pessoas fugindo ali na rodoviária, ali, pessoas sendo pisoteadas. Acho que foi assim, uma forma de uma Lagoinha metafísica se vingar dessa falta de cuidado, né? Com o tecido urbano da cidade. Pô, que história curiosa, viu? Você tem alguma muito também, legal, Felipe? Cara. Ou tem, inclusive até te mandei o link aí, depois se você quiser colocar e etc, você coloca, cara, Tá. Que foi eu encontrar na Rua Itapecerica, a gente estava fazendo uma filmagem nesse dia, foi um documentário sobre a Lobas da Lagoinha, né, uma galera estava fazendo um documentário aqui, e aí, velho, eu encontrei um cara que eu já tinha ido no show dele, velho, ele era frontman de um grupo de pagode lá do Morro do Papagaio. E eu encontrei o cara aqui na Itapecerica, velho. Saca? Assim, surreal isso, sabe? Eu já cheguei a ver show desse cara com 2.000 pessoas assistindo ele cantar num grupo de pagode que chamava Segunda Intenção, lá do Morro Papagaio. Já vi esse cara cantar, né? E o cara mora na Lagoinha hoje, na rua, né? Usuário de crack, mas o cara continua cantando, velho. Muito louco. Você vê aí, olha a afinação do cara. Caramba, aí, eu vou dar uma olhada no link. E ele hoje vive em situação de rua. Velho. Tipo assim, caramba. E aí é muito louco a gente falar sobre isso, que até assim, a marca do Viva Lagoinha é um coração, né? Uhum. Por 2 motivos. O primeiro motivo é porque é movimento, né? Interno, pulsação, circular, né, velho? Pulsação, saca? Faz as coisas circularem mesmo, sangue, enfim, bombeia o sangue para a cidade toda, né? Para o lugar todo e tal. E tem uma outra coisa também, que aí não existe dado, né? Enfim, a gente está sem fazer censo há um bom tempo, a gente não tem pesquisas, né? Que é uma coisa que a gente bate muito, né, Daniel? Com relação a esses dados atualizados, né? Que quem tem que fazer isso é o poder público e tal. A gente não tem, mas assim, uma vivência, né? Demonstra para mim que quase 90% das pessoas que estão hoje em situação de rua na Lagoinha, principalmente nessa face sul aqui, que é Itapecerica, Praça Vaz de Melo, conheço vários por nome, né? E a maioria delas, quando você pergunta qual que é o motivo, desilusão amorosa, saca? Caramba. É o grande motivo que levou as pessoas para a rua, né? Eu cheguei em casa e encontrei a mulher com outro, eu encontrei o marido com outro, e para não matar os dois... desajustada, né? Para não matar os dois, eu vim para a rua. Briga com a esposa, briga com o marido. Então, você tem essas coisas de desilusão amorosa. Por isso que talvez, obviamente, que é até complexo a gente falar isso. Entrar nesse assunto. Porque assim... nessa coisa da violência, né, a gente está lidando com pessoas vulneráveis e sob efeito de droga, né? É a mesma coisa de uma pessoa, depois do jogo do Galo, beber, depois do jogo do Cruzeiro, beber e não saber o que faz e tal. Então, a gente não pode falar, né, que
que é tranquilo e tal, que é uma situação de insegurança, né? Uhum. Mas talvez isso explique a situação de vulnerabilidade, não de violência, que essas pessoas exercem, sabe? Porque Sim. é uma questão interna, né, velho? É uma questão é o emocional, de um né, cara? sofrimento, é o emocional e que acha na droga, acha no crack, essa questão. E por questão de sobrevivência, aí a sobrevivência é que faz as pessoas fazerem o que fazem, né, velho? A psicologia A vai gente ser o nosso grande marco depois dessa pandemia, vai ser o tratamento mental, né? Tem dúvida. Ô, Rafa, e eu falo pra você, no Brasil não tem uma política pública pra saúde mental Não bem tem. definida, sabe? E o Brasil, assim, as pessoas precisam de cuidado, sabe? Uhum. E eu vejo pessoas em situação de rua, elas são vistas na cidade como algo desejado, mas às vezes são pessoas que estão precisando de cuidado, de carinho. A maioria, né? eu acredito, até ousa dizer a maior parte delas. Com certeza, é o coração mesmo que o Felipe colocou. Que isso, né? E é legal esse movimento, que o Felipe tá aí, no movimento, eu tô na coisa mais estática da história, né? Mas a história, ela também é Claro. movimento, né? Eles se amarram. E a gente está vivendo um resultado de um processo histórico de grande desigualdade, né? No Brasil é tudo caro para os pobres e tudo fácil para os ricos, né? Então, às vezes, a pessoa, assim, eu vejo, se a pessoa está em situação de rua e usuária de crack, isso quer dizer que o Estado falhou em todos os aspectos da vida dessa pessoa, né? E a gente tem que acolher essas pessoas, não tratar elas como animais, como indesejados, não são seres humanos que qualquer um de nós, igual eu falo assim, quando meus alunos de alguém das penas de morte, eu falo assim, imagine se você estivesse sendo condenado à pena de morte injustamente por um crime que você não cometeu, né? Então, assim, tirar a vida de uma pessoa é algo muito, muito, muito grande, né? Então, assim, a gente tem que devolver a vida para as pessoas que estão em situação de... Humanizar, né? É questão de saúde pública, não policial. Ô, pessoal, mas pra gente encerrar aqui, nosso tempo tá no talo já. A última pergunta pra vocês. Vocês acharam uma lâmpada lá na Tapicerica, tropeçou, caiu de cara lá na lâmpada e vocês têm direito a um pedido. O que vocês pedem? Eu peço a volta da Praça Vaz de Melo, só. Joga aqueles viadutos ali, tudo debaixo da terra, que inclusive o Daniel achou um estudo aí, eu acho que da década de 60, né, que já previa isso, e volta os 4 quarteirão da Praça Vaz de Melo lá. E é porque eu tenho que pagar um pedido que o Lagoinha fez, o mestre Lagoinha, ele tá vivo ainda e tal, e ele me fez um pedido e eu tenho que pagar isso, mas a legislação não deixa, eu vou ter que fazer na tora, que é colocar um busto dele lá. Ele pediu para colocar uma estátua dele lá, de corpo inteiro, lá na Praça Vaz de Melo. Então tem que ter a praça para eu pagar isso aí, porque enquanto eu fizer isso, eu tô ferrado. Voltar com a Praça Vaz de Melo, o gênio da lâmpada aí. Ó. É uma coisa seguinte, porque quando fizeram a rodoviária, Rafa, o projeto do governador Israel Pinheiro era fazer a transposição e tinha previsão já do metrô, né? Mas que a previsão original da transposição do Rio Arrudas, né? Quando você ligar o centro da Lagoinha, era através de 2 túneis. Só que a grana acabou do governo do estado e eles meteram os viadutos. Entendi. Tem todo o histórico ali, né, cara? Gente, viaduto em qualquer lugar do mundo é fator de degradação urbana. O único que eu conheço que não é o viaduto Santa Teresa, porque ele segue o percurso da rua, né? Ele segue o percurso da rua e tem lugar para... Ou seja, ele continua como se fosse a avenida, né? A Avenida Assis Chateaubriand. Ele é a Avenida Assis Chateaubriand, onde as pessoas conseguem caminhar, né? Como se estivesse na avenida, e os carros também. Então, assim, fora isso... ele não atropelou nada, né? Os viadutos são assim, né? São assim, né? Eles vão varrendo, tem que varrer o que tá e mesmo assim, debaixo do viaduto você tem problema, né? Até pouquíssimo tempo atrás, né? Eu participei das primeiras ocupações do Grande de Inicis lá embaixo do viaduto Santa Teresa, e era aquilo, né? Até hoje, na verdade, mas tá-se ali, né? Você tem os baixios, né? Se não for bem tratado e tudo mais, é complexo. Mas o gênio aí responde... Qual que é o seu pedido? O meu gênio. O meu gênio é algo assim, eu pedi para ele a grana para fazer o plano de requalificação da Lagoinha,
que até o Felipe falou numa fala mais cedo, assim, que eu escrevi as diretrizes no plano diretor para que ele acontecesse. Eu quero que esse gênio me traga esse plano escrito, assim, para fazer a lei e ele ser o catalisador de todos os processos de renovação urbana que vão fazer efetivamente toda essa potência que nós temos falando nesse programa com você hoje, que a gente mostrou, né? Que as pessoas imaginam, chama a curiosidade dos ouvintes, para que isso efetivamente aconteça, assim, de uma forma muito mais fluida e mais palpável. Orgânica. Reocupar fisicamente, devolver a Lagoinha, a ligação da Lagoinha com a cidade. O que eu peço pro gênio é isso. Muito o bom. caminho tá pronto, falta só a grana. Alô, Menin! Alô, Menin! Aí, ó, já tá ali no orbe ali, ó. Não pode perder a oportunidade, não. Ô, Felipe, Daniel, obrigado, cara. Obrigado. Foi um grande prazer conversar com vocês. Eu queria deixar o microfone aberto para vocês agora falarem para as pessoas onde elas encontram vocês, @ e-mail, enfim. O microfone é de vocês. Obrigado pela presença. Valeu demais o papo de hoje. Ô, Rafa, valeu demais pelo convite, assim, eu acho que é isso, né, é trocar ideia mesmo, a gente tá aí para isso. E o nosso @ Viva Lagoinha, @Viva Lagoinha no Instagram, no Facebook, lá tem os telefones, acha nós. Facinho. E é isso aí, valeu demais. Valeu. Ó, Rafa, obrigado mais uma vez pelo convite, foi Valeu, incrível estar aqui com vocês hoje. E assim, para me achar é muito fácil também, é no @Casas da Lagoinha no Instagram, tem também o site casasdalagoinha.com.br, e ali vocês têm meu contato também, pode mandar mensagem, e tem lugar também, quem estiver interessado em saber sobre o livro, tem todas as informações ali. Estamos aí na atividade nas Casas da Lagoinha. Casa da Lagoinha, muito bom. E eu já vou fazer um convite para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos seguidores, da gente fazer um rolezinho coletivo. A gente marca um dia, coloca lá no nosso Instagram e marca um dia da gente fazer um rolezinho gastronômico ou mesmo o rolezinho geral pelo cemitério, por tudo. Já fica o convite estendido aí a todos os seguidores. Dani, Felipe, valeu demais. Valeu demais. Fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Valeu, até.